Olá, eu sou a G, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal G Prado Crochê. Hoje eu não apareci por aqui, mas eu deixei aqui, olha, em destaque a bolsa que nós vamos fazer. O nome dela é Amélia e eu fiz todo o passo a passo dessa bolsa aqui para você poder acompanhar, se quiser fazer, tá bom? Os materiais que eu usei para fazer a bolsa é tudo da Cordel Colorido, os acessórios, os fios. Esse fio aqui é na cor chumbo e de menos aqui a etiqueta, tá bom? A etiqueta é Fio a Fio Store. No mais, a agulha que eu usei aqui para fazer a agulha número 6, esse fio aqui é de espessura de 25 milímetros e eu usei aqui 2 novelos, tá bom? As medidas da bolsa Amélia ficou com 23 centímetros por 18 por 9,5 aqui na lateral. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir o vídeo se você gostar. E se não é inscrito ainda, se inscreve e ativa aqui o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, todas as notificações que tiver aqui no canal. Então vamos lá, vamos iniciar. O fio que eu vou usar hoje é o fio de 25 milímetros da Cordel Colorido. Ele vem 500 gramas da cartela do Super Premium, tá bom? Agulha recomendada de 4 a 6, vou usar a agulha número 6. E essa cor aqui é a cor chumbo, tá? É uma cor escura, mas a aula vai estar bem clara, bem objetivo. Você vai conseguir enxergar os pontinhos aqui, tá bom? Eu tô fazendo com a câmera bem próxima e você vai conseguir ver bem certinho os pontinhos. Eu vou usar esse fecho aqui, olha. Tá? Então, você pode pôr aí um outro tipo de fecho, mas eu vou usar esse fecho aqui. Eu vou usar uma alça, né? Agulha número 6. Eu gosto de usar a agulha de tapeceiro para fazer os arremates, tá? Mas você também pode fazer aqui com a própria agulha. E vou usar também uma etiqueta, tá? Com o nome. Vou usar aqui também uma cola da Tec Bond mesmo, uma cola instantânea que você tiver aí, para poder colar os acabamentos. Eu gosto sempre de usar a cola, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, então, fazendo 17 correntinhas, tá? Eu costumo, olha, sempre para mim iniciar, faço, olha, pego aqui a pontinha do fio, aqui do início do fio, faço uma voltinha, coloco a agulha, gira totalmente, pego lá o fio do novelo, passo por cima e tira tudo, tá? E aqui a gente já fez, olha, o primeiro pontinho. Agora eu vou só dar sequência. Laça, tira. Laça, tira. Se quiser, olha, passa por cima, tira tudo. Mantém a agulha regulada aqui. E essas são as correntinhas e a gente já tem 3. Eu vou totalizar aqui 17 correntinhas, tá? Finalizei aqui as minhas 17 correntinhas, tá bom? E se você quiser aprender outra forma de iniciar esses pontos aqui, tem um vídeo de rios ensinando lá no Instagram, g.pradocrochê. Aqui eu vou voltar fazendo pontos baixos, não aqui onde tá saindo o meu fio, logo aqui ao lado, nessa correntinha aqui do lado, eu vou colocar a agulha na alcinha aqui em cima mesmo, olha, no centro da correntinha, sempre mantendo aqui regulado o fio na agulha, segurou, coloca a agulha, puxa, da altura, laça, tira tudo, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Vou vir aqui no próximo pontinho, coloca a agulha, puxa o fio, da altura, laça, tira tudo. Coloca a agulha, puxa o fio da altura, a minha agulha é encostada aqui retinha no meu trabalho. Laça, tira tudo. E assim eu vou fazendo pontos baixos até chegar ali no finalzinho, tá? Totalizando aqui até lá o último pontinho, 16 pontos baixos, tá bom? Então, coloca a agulha, puxa, da altura, olha, assim você consegue ver melhor a agulha, minha altura, minha agulha reta com o trabalho. Chegando aqui o último pontinho, que é lá a primeira correntinha inicial lá que a gente fez, a gente vai fazer ele aqui, tá? Esse pontinho, para totalizar aqui 16 pontos baixos. Eu uso sempre lá a primeira correntinha, o primeiro pontinho. Fiz o último ponto baixo, eu vou laçar e fechar aqui com uma correntinha, tá? Dessa forma, eu vou virar aqui o trabalho, porque eu vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Só que esses pontos baixos aqui, eu vou fazer pegando ele de forma dupla. Na alcinha aqui, olha, aqui tem a correntinha que formou aqui, eu vou pegar nessa alcinha e vou guiar lá embaixo e vou pegar na alcinha lá de baixo também. Cada carreira dessa daqui, olha, eu vou pegar uma alcinha em cima e uma embaixo. Uma em cima e uma embaixo, tá? Então, vamos lá. Não aqui, olha, onde tá saindo o trabalho, não.
Aqui ao lado eu vou colocar a agulha no centro dessas correntinhas que formaram aqui o elo que une um ponto ao outro. Essa daqui é a cabeça do ponto baixo e a gente pode chamar de correntinha, tá? Então, vem aqui, coloca lá embaixo também, laça, puxa o fio e aqui a mesma coisa, olha. A altura dos meus pontos tem que seguir aqui a primeira alcinha aqui, que ela tá reguladinha na minha agulha, encostada no meu trabalho, tá? Laço e tiro e fiz aqui o primeiro ponto baixo. Vem aqui, olha, pega essa alça, vem aqui na alcinha de baixo, do segundo ponto, laça o fio, puxa, laça e tira tudo. E a gente vai, olha, seguir fazendo. Observa que eu viro, olha, essa primeira carreirinha ela é um pouquinho chata. Eu viro pra mim olhar ali, olha, enxergar onde eu vou colocar a agulha. Puxo. Depois eu viro aqui pra direção do ponto, aqui pra frente pra mim, na direção do trabalho certinho, como ele deve ficar, e volto. Venho aqui novamente aqui em cima, aqui embaixo, lá embaixo. Coloquei a agulha, puxo o fio. Laço, tiro tudo. De novo, aqui e aqui. E vou fazendo isso até lá no final. Eu vou totalizar essa carreira aqui também com 16 pontos. Todas, do início ao fim, tem que ter 16 pontos, tá? Todas as carreiras. Coloquei a agulha aqui em cima e aqui embaixo, aqui em cima e aqui embaixo. Só seguir. Eu vim aqui, olha, fiz os pontos baixos até chegar aqui no penúltimo pontinho. E aqui sempre, olha, não esqueça do último pontinho, que ele fica, olha, mais escondidinho aqui, olha, tá bom? Às vezes ele fica, depende se a tensão da sua mão estiver bem forte, às vezes ele fica até ali, olha, fechadinho. Aí você vai puxar, você vai perceber que ficou aqui um biquinho. Você vai puxar e vai ver que ainda tem, olha, uma correntinha aqui, olha, ainda tem um ponto, tá? E aí aqui, olha, você vai pegar a alcinha aqui de trás, olha, e mais a outra alcinha ali, ela já fica ali mais juntinha, tá? Já fica aqui bem juntinha, não fica mais já tão distante, que a gente já veio fechando, olha, tá? Conforme você vai fazendo, você vai vendo que ela já veio fechando. Laça e faz aqui o ponto baixo, como você fez os outros, tá? Aqui faz uma correntinha e vira. E a gente volta e agora fica mais fácil a partir daqui. A gente já fez duas carreiras. Essa daqui é a terceira. A gente lembra, olha, que não entra aqui onde tá saindo aqui o fio. Vem aqui na alcinha, na correntinha, olha, da frente. Coloca a agulha aqui e na alcinha lá embaixo. Aqui na alcinha de cima e na alcinha de baixo. Sempre lá aqui no primeiro não pode esquecer. E no último, para não diminuir a carreira sua de pontos. Sempre tem que ter 16 pontos baixos. Então, agulha em cima e embaixo, puxa, dá altura, laça e tira. Agulha em cima e embaixo. Agora já fica mais fácil aqui para você identificar os pontos. Agulha em cima e embaixo, laça o fio, faz o ponto baixo. E vai até lá no finalzinho. Chegamos aqui no final, a mesma coisa, tá? Aqui tem o nozinho. E aqui, antes do nozinho, tem, olha, a gente vai puxar assim. Olha, se você tiver uma agulha mais fina como a minha aqui, a gente vai encontrar a correntinha aqui, olha, tá vendo? Então, eu vou pegar na alcinha de trás e na alcinha ali de baixo também, pra fazer o ponto, pra fechar o ponto. Assim. E fazer o ponto baixo, da forma que a gente vem fazendo até aqui. Aqui agora fechou com uma correntinha, temos 3 carreiras aqui de pontos baixos. A gente vai repetir o mesmo daqui pra frente, até a gente chegar na medida desejada e na quantidade de pontos que eu já passo aqui pra vocês. Tanto a quantidade de pontos quanto a medida, tá? Aqui você vai, olha, já se tornou mais fácil aqui, vai virar o trabalho e vai levantar ele assim, olha. Olhando aqui de cima, você vai ver aqui a gente nunca entra, que aqui tá saindo o trabalho. A alcinha aqui
e a alcinha ali embaixo. Eu cheguei aqui na minha última carreirinha, tô finalizando ela, acabou meu fio, já vou mostrar aqui como que a gente faz a troca de fio ali, a emenda do fio, tá? E aqui, olha, vou passar já antes disso a medida. A minha base está, olha, com 46,5 por 20 centímetros e meio, tá? Aqui eu vou fazer uma volta aqui de pontos baixos ainda em volta, tá? Mas aqui a medida está assim por enquanto, se você estiver fazendo aí com outro fio. Vou já passar também a quantidade de pontos que tem aqui, tá bom? A gente vai contar de duas formas e você vai escolher a forma que vai ser melhor aí pra você, tá? Eu vou, olha, contar aqui, tá? Nesses gominhos aqui, a quantidade de carreira que tem, olha, quantidade de gominhos, tá? Aqui no meu caso, eu tenho 29 carreiras contando somente, olha, essas carreiras aqui dos gominhos, tá? Desses nozinhos que eu falo, tá bom? Então, cada nozinho, cada carreira de nozinho dessa daqui, eu contei e eu tenho um total, até chegar aqui embaixo, de 29 carreiras, tá? Contando aqui, olha, na lateral, eu terei o quê? O dobro de carreiras. Por quê? Porque esse ponto, ele é dobrado. Então, eu vou ter aqui no total 58 carreiras certinho. Então, você vai contar aqui, olha. Essa perninha comprida. E aqui, olha, eu sempre conto após o nozinho, pra não confundir. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É importante você aprender a contar a lateral. Por que que é importante você contar aqui a lateral? Porque quando a gente vai fazer a costura da lateral da bolsa, a gente precisa saber a quantidade de pontos que a gente vai fazer a nossa lateral. Então, é importante. E a gente vai costurar também aqui, olha, através da lateral, né? É bem aqui na lateral que a gente vai costurar. Então, é importante a gente saber a quantidade de pontos. E, inclusive, agora que a gente vai fazer pontos baixos aqui em volta. Então, a gente sabe que cada carreira dessa daqui, ela tem 2 pontos. É um ponto dobrado. Então, a gente conta. Aqui foi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante até chegar ali em cima. E aqui eu tenho 58 pontos, tá bom? Então, eu tenho 58 carreiras. E aqui, contando aqui nos gominhos, eu tenho 29 carreiras, tá? Aqui, então, essas duas formas de contar, tá? Ah, quero só saber a quantidade de carreiras. Conta aqui os gominhos e dobra. Quero contar aqui certinho a lateral, pra mim poder fazer a contagem, fazer a marcação, pra mim poder fazer a lateral aqui pra mim costurar. Conta aqui, olha. Conta, então, certinho a quantidade, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui pra você, vou mostrar aqui pra você como eu faço a troca do fio, a emenda aqui, que esse fio meu acabou, esse novelo. Vou iniciar aqui o segundo novelo de fio, tá? Esse ponto, ele super estrutura, mas ele gasta um pouquinho mais de fio. Mas não se apeguem com isso, que vale super a pena, tá? Aí aqui você vai fazendo o cálculo final da sua bolsa para você vender, para repassar pro seu cliente, tá? Não pode ter prejuízo. Aqui, finalizou ali, acabou meu fio, tá? Então, eu já venho, olha, com a agulha no próximo ponto, normal, e já, ao invés de mim dar sequência aqui no fio que eu estava usando ali do novelo, eu já inicio aqui com o outro, tá? Eu sempre faço assim, olha, que dessa forma eu consigo enroscar a agulha, mãozinho, e puxo e fecho esse ponto já com o novelo novo, com o fio do novelo novo. Se quiser pegar essas pontinhas, olha, e já passar por dentro, esconder, vem aqui no pontinho, na alcinha aqui de dentro, e já passa ele aqui dentro, olha, tá? Tanto esse quanto o outro. O outro eu vou passar aqui nessas alcinhas aqui embaixo, tá? E vem escondendo. Eu sempre gosto de deixar a pontinha pra fora, porque depois eu venho com uma cola, com a cola da Tec Bond, coloco um pinguinho e colo ali pra ficar, pra ter segurança de que conforme a gente vai usando, a bolsa estica um pouco. E essa pontinha pode sair pra fora. Então, é importante colar, tá? E aqui é só seguir, finalizando aqui essa carreira. A última carreirinha que eu vou fazer aqui, tá? Fiz aqui a minha última carreirinha. Quer fechar aqui, olha? Vamos fechar aqui.
fica essa lombadinha, você pode tanto deixar ela pro lado de dentro da bolsa, se quiser deixar pra fora também, aí depende, tá? Aqui é questão de gosto, mas a gente pode fechar, olha. Vem aqui como se a gente fosse fazer outra carreira mesmo. Coloco a agulha ali, normal, puxo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, coloco a agulha, puxo, faço um ponto baixíssimo. Ao invés de mim fazer um ponto baixo, eu vou fazendo aqui, olha, uma carreira de ponto baixíssimo. E eu dou um acabamento aqui nessa parte aqui desse ponto, tá? E ele fica, olha, fechado. Tá bom? Não fica com essa lombadinha aqui. Aqui é questão de gosto, é bem pessoal. E aí você vai escolher a forma que você quer deixar. Vou fechar. Eu já comecei fechando. Cheguei aqui, fiz o último ponto baixíssimo. Eu vou vir bem no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixíssimo. Exatamente aqui no mesmo lugar, olha. Vou colocar a minha agulha aqui, puxar o fio e vou fazer um ponto baixo, tá? E agora eu vou virar e vou vir fazendo ponto baixo. Um aqui nessa perninha, um aqui do lado da perninha, entre a perninha e o nozinho. Um na perninha e um aqui no meio, que ele vem bem na direção, olha, em cima desse nozinho. Um na perninha do nozinho, outro aqui em cima do nozinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, na perninha, vou laçar, puxar e fazer o ponto baixo. E aqui, antes do nozinho, bem aqui nesse fiozinho. Ponto baixo. Na perninha, pode pegar só uma, se o seu fio for molinho, pega duas perninhas. E aqui antes do nozinho, e a gente vai assim até chegar ali no final, tá? Fazendo um ponto baixo para cada carreira certinha, tá? Dessa forma. Só seguir aí. Vou virar aqui. Vem fazendo os pontos baixos, olha, até chegar aqui no final, tá? E aqui, olha, eu vou fazer o último ponto baixo aqui no cantinho, tá? Aqui eu vou colocar 2 pontos aqui dentro desse mesmo espaço. Fiz um, vou fazer mais um aqui dentro do mesmo espaço. E aqui, olha, tá lá o fio do início, eu já vou trazendo ele aqui já para dar o acabamento, tá? E já deixei marcado aqui os 16 pontos aqui da nossa lateral, tá bom? Então, eu já deixei marcado até aqui o último pontinho, olha, tá? Aqui é os pontos que a gente vira e volta. E aqui eu vou, olha, iniciar aqui fazendo os 16 pontos, deixei marcado ali para você poder visualizar. Finalizei aqui e já venho, olha, bem aqui onde tá, no pé mesmo aqui do vizinho, vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no espacinho seguinte, olha, sempre a gente vai ver esse tracinho aqui, olha. E sempre, olha, entre um tracinho e outro é onde a gente vai colocar a nossa agulha e fazer o ponto, tá? Então, aqui eu fiz um, tá? O primeiro aqui espelhado com essas duas perninhas aqui, e aqui eu venho, olha, no próximo e faço mais um. Eu vou só trazer esse fio aqui junto, olha, tá? Pra depois eu dar o acabamento. Venho aqui no próximo e faço mais um. Venho aqui no próximo e vou fazendo até chegar ali no finalzinho, onde vai dar os 16 pontos, tá? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Então, observa que eu venho, olha, entre os pontinhos, tá? 6, 7, 8. Aqui já vou deixar essa pontinha pra fora, pra mim depois colar ela. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 e 16 aqui na marcação. Aqui agora, no cantinho, olha, como aqui, da mesma forma, esse cantinho, ele que vale aqui, a lateral, eu vou colocar 2 pontos também, como eu fiz do lado de cá, tá? Agora aqui a gente inicia fazendo a lateral da bolsa, a outra lateral. Então, eu venho aqui no cantinho, tá? E coloco 2 pontinhos aqui dentro. Um e mais um, 2 pontinhos. E agora aqui eu vou seguir fazendo, olha, um ponto aqui e outro pegando a alcinha. E na verdade, ele só inverteu o lado, porque a gente sempre pega, olha, a gente sempre tava pegando logo após o nozinho ali, né? Ó, então, só que a gente pode pôr aqui dentro, olha, tá? Não pegando somente naquela alcinha lá, a gente pega aqui nas 2 alcinhas, tá? E outro na perninha do ponto aqui do nozinho, na perninha e aqui em cima, após o nozinho, após esse miolinho aqui, tá? Então, aqui e aqui, aqui e aqui, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo. Aqui, e um ponto baixo pegando aqui na perninha. Aqui a gente vai soltar e vai simular aqui o último ponto, porque aqui a gente já fez aqui um acabamento, olha, tá? Não precisa mais da gente vir fazendo pontos aqui. A gente já encerra aqui mesmo. Eu vou, olha, soltar aqui, tá? E cortar esse pedacinho. Deixa aqui cerca de 10 a 15 centímetros pra gente poder fazer aqui a simulação do último ponto e cortar. E fazer o acabamento, esconder o fio. E aqui agora eu vou vir, olha, aqui no primeiro pontinho dessa lateral aqui, tá? Logo após o nozinho. Aqui tá o nozinho. Aqui logo após, tá aqui o pontinho. Eu vou colocar a agulha, olha. E vou enroscar esse fiozinho e puxar ele aqui pra frente, tá? E agora eu vou voltar ele aqui dentro novamente, tá? Ele saiu de lá de dentro, passou por baixo, agora eu vou voltar ele aqui dentro. Eu vou vir, olha, de trás pra frente. Coloca a agulha ali também no nozinho ali embaixo, tá? Aí aqui, olha, eu simulei o pontinho ali do cantinho. E o meu cantinho ficou assim, tá? Agora eu vou passar por baixo, por dentro, né? De todos os... dessas perninhas aqui atrás. E aqui eu vou levantar, colocar um pinguinho de cola, soltar, seguro, colo e corto, tá bom? Então, aqui fica o acabamento daquele lado. E agora, a gente vai fazer a parte aqui, olha, da aba da bolsa, tá bom? Ali eu já tinha deixado marcado o primeiro pontinho e o último aqui dos 16 pontos, tá bom? Esse aqui, esse acabamento aqui também precisa fazer, só vou passar mais pra dentro aqui, olha. Aqui, eu já começo, olha, contando do primeiro pontinho aqui, do número 16, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou marcar esse pontinho aqui de número 5. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui também, daqui pra lá, eu vou marcar também, só pra você poder ver onde a gente vai finalizar. Aqui, o primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4 e 5. E já marco aqui também. Aqui no meio, olha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, tá? Que é exatamente esses 6 pontinhos que a gente vai fazer. Pego o fio do novelo, tá? E venho, olha, no primeiro pontinho aqui e já vou iniciar fazendo pontos baixos, tá? Faço assim uma voltinha, enrosco lá, puxo e faço aqui ponto baixo. Vou fazer aqui o primeiro, já trago, olha, esse fiozinho aqui do início junto. E esses pontinhos aqui da aba, eu tento manter o mais justo possível aqui na agulha, tá? Aqui pode deixar soltinho.
Na agulha, aqui, olha, pode soltar da altura correta, mas aqui na agulha eu tento deixar o mais justinho possível, porque a hora que a gente põe o fecho, ele abre, tá? Ele tende a abrir. Então, aqui a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar com uma correntinha aqui e vou virar. E vou voltar fazendo aqui agora. Eu vou fazer bem aqui, vou entrar, né, normal, entre um nozinho e outro, como a gente faz mesmo ponto baixo. Coloco a agulha, puxo. Aqui, olha, eu tento manter soltinho esse ponto aqui. E aqui, bem justinho, tá? Pra não abrir e não ficar buraco depois na peça. Então, aqui eu fiz um, coloco de novo, dou altura, faço 2. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha, somente uma correntinha. Essa correntinha aqui é esse espacinho aqui que a gente vai pular. Então, a gente fez uma correntinha lá, a gente pula a pontinha aqui de baixo e entra aqui no próximo, tá? Então, pulo um e faço aqui um ponto baixo. E venho aqui no último e faço aqui também um ponto baixo. Puxo, fecho com uma correntinha e viro. E aqui eu fiquei com 2 pontos e um pulado aqui no meio, fiquei com 5 pontos, tá bom? No total, uma correntinha. Agora aqui eu vou voltar fazendo, olha, o mesmo, tá? 1, 2, vou fazer também uma correntinha. Vou pular também esse espaço aqui, esse ponto de base, e vou entrar aqui no próximo. E vou fazer um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo, tá? E eu finalizo aqui essa parte aqui da aba, tá? Da bolsa. Dessa forma. É aqui que eu vou colocar o fecho, tá? Esse fecho aqui, eu deixei o buraquinho em cima e embaixo, porque ele tem essas duas partes, tá? Então, uma eu vou deixar aqui e a outra pra mim prender aqui em cima. Se você estiver usando um fecho que tenha somente a parte aqui de baixo, tá? Aí, você deixa somente um buraquinho aqui, tá? Aqui você vai seguir direto, fazendo ponto, e aqui embaixo você deixa o buraquinho, tá bom? Ou embaixo ou em cima, depende de onde você quer pôr o fecho, tá? Mas é assim que eu faço aqui, pra mim poder pôr o fecho. Aqui eu vou virar, vou voltar, finalizar aqui, tá? E depois eu faço aqui, esse lado. A gente precisa ali cortar o fio, tá? Antes de seguir aqui, tem uma ressalva aqui pra fazer, ó. Quebrou a minha unha, não sei se vocês viram que tava lascada ali o cantinho, tinha quebrado bem no cantinho. Quebrou, acabou de quebrar, eu coloquei aqui um band-aid pra mim continuar aqui. Ficou bem feio, gente, quebrado aqui. Então, eu vou continuar aqui da sequência, tá bom? Aqui, olha, a gente vai virar, tá? Fiz ali o último pontinho, eu vou virar e vou vir, olha, nessa alcinha aqui na lateral. Pra mim colocar aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo, tá? Pra mim poder finalizar ali. Então, deixa ali justinho, olha. Eu venho aqui e coloco um ponto baixo. Venho aqui, eu gosto de pegar na alcinha ali atrás, tá? Pra não... Pego somente ali atrás, olha. E faço também aqui um ponto baixo. E aqui, eu finalizo aqui bem onde tá esse marcadorzinho, que é o ponto, olha. Anterior ao que a gente iniciou aqui, eu vou colocar bem aqui nesse local, vou laçar, puxar e vou tirar tudo. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui eu vou soltar, pode cortar esse fio, eu já cortei aqui. Vou passar lá pra trás. E depois eu vou esconder esses fios passando por dentro. Colocar um pinguinho de cola lá embaixo, cortar pra poder dar o acabamento. Aqui agora eu inicio com outro fio que eu vou fazer essa volta aqui, olha, tá? Vou pegar, então, o fio do novelo e vou iniciar aqui desse lado da mesma forma que eu iniciei a lateral de cá. Bem aqui onde tá o marcadorzinho. Se você não tiver marcado, uma casinha antes, a casinha que tá vazia aqui do lado. Vou enroscar o fio lá na agulha, vou puxar e vou vir bem aqui, olha. Vou pegar somente essa alcinha aqui dessa carreira, vou colocar ali, buscar o fio, tirar... E tirar tudo e fazer aqui também um ponto baixíssimo, pra ele ficar igual a lateral aqui, tá? E agora eu venho aqui, olha, nessa mesma direção. Aqui na frente tem um buraquinho. Eu vou colocar a minha agulha na mesma direção mesmo. E vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na próxima alcinha,
gosto de pegar ali atrás e eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui eu totalizei os 3 pontinhos exatamente igual aqui, tá? Vou virar aqui, eram 3 carreiras, nós fizemos aqui 3 pontos, tá bom? E vou já iniciar aqui em cima, olha, tá? Aqui esse cantinho, a gente já fez um ponto aqui, olha, referente a essa carreira aqui, eu vou iniciar aqui em cima, essa correntinha que formou aqui, vou colocar a agulha. E vou fazer aqui 2 pontos aqui dentro desse mesmo espaço. 1 e 2. Ok? Fiz 2 pontinhos. E agora aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse. Ok? Um aqui. Aqui, olha, onde tá aqui o nosso buraquinho, que eu deixei os 2 buraquinhos, eu vou pegar somente aqui, tá? Somente aqui embaixo, bem embaixo da correntinha mesmo. Não vou colocar a agulha lá dentro do buraco. Fazer um ponto baixo no próximo. E aqui no último ponto baixo, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui no último ponto baixo, olha. Eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo espaço para ficar exatamente igual a lateral daqui. 1 e mais 1, 2 pontos, ok? E aqui, olha, só acertar ali, eu vou fechar ali e simular esse último pontinho, tá? Pode cortar aqui o fio, olha, eu soltei, deixei ele cerca de 10 centímetros, um pouquinho mais. Aqui eu vou vir, olha, aqui nessa segunda alcinha, não aqui nessa primeira, vou vir aqui, olha, nessa segunda correntinha, laçar o fio e vou puxar. Puxei ele aqui pra dentro. E agora eu vou voltar ele aqui dentro, tá? Coloco a agulha ali de trás pra frente, eu pego também ali no nozinho. Aqui atrás tem esses nozinhos, olha que forma. Eu coloco a agulha tanto no nozinho quanto na alcinha ali de trás da correntinha. Vou laçar o fio e vou levar ele lá pra trás. Só acertar aqui agora pra ficar do mesmo tamanho dos outros. Regular. E tá finalizado aqui, olha, essa parte aqui do fecho, tá bom? Eu fiz todos os acabamentos, escondi, olha, todos os fiozinhos, tá? E agora eu vou colocar o fecho aqui. Esse fecho aqui, olha, ele tem os parafusinhos e essa parte aqui atrás, tá? Que ela vai ficar aqui, assim. E eu preciso, olha, passar pro lado de lá de forma que eu consiga parafusar os furinhos ali, tá? Aqui os lugares de mim parafusar mesmo. Então, eu vou encaixar ele aqui. E aqui, olha, você vai escolher o lugar que tá mais fácil de você parafusar primeiro, tá? Aqui, olha, eu vou usar uma chavinha, uma chave ali pra me parafusar. Aqui é a mesma coisa, a gente direciona ali no espaço ali que a gente deixou. E traz a pecinha, direciona ali bem certinho e põe o parafusinho também. Esse fecho aqui é lá da Cordel Colorido. Essa cor aqui é ouro velho. Essa parte aqui está colocada, a outra parte a gente vai pôr somente depois que fazer a lateral da bolsa pra gente ver certinho a altura, tá bom? De onde a gente vai prender ele. E agora a gente vai partir pra lateral da bolsa pra gente poder finalizar e fazer o acabamento. A lateral aqui da bolsa, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na bolsa, na base da bolsa lá no início, é o mesmo ponto. Eu vou fazer 8 correntinhas e um total de 18 carreiras, tá bom?
Vou passar aqui só o comecinho aqui, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui tem 8 pontos, tá? E eu venho, ó, aqui já do lado, a mesma coisa que a gente fez lá no início. Tá bem explicadinho lá. Se tiver alguma dúvida, aí você volta lá pra ver, tá? E aqui eu volto fazendo 7 pontos. Eu vou ficar aqui, então, com 7 pontos. Iniciei com 8. O pontinho de número 8 ficou aqui na subidinha aqui, onde a gente virou aqui, tá? E aqui a gente ficou com um total de 7 pontos baixos, fechou com a correntinha. E volta fazendo ponto dobrado aqui, totalizando lá no final 18 carreiras, tá? Vamos iniciar a costura da lateral aqui agora, tá bom? E aqui, olha, eu finalizei ela, tá? Deixei aqui, olha, finalizei da mesma forma que a gente veio finalizando todas as carreiras. E eu fiz a correntinha aqui também, tá? Então, deixei ele aqui dessa forma e agora aqui a gente vai vir costurando, tá? Eu separei aqui, olha, essa daqui é a parte da aba, tá? Aqui na frente, olha, tá? Então, daqui a gente lembra antes de dividir aqui, fazer a distribuição dos pontos, que a nossa base, o corpo da bolsa tem 58 carreiras, tá bom? Então, eu dividi aqui da seguinte forma, tá? Aqui é a parte da bolsa aqui que vai, lá é a aba, tá? Então, eu dividi. Aqui a gente vai costurar um lado aqui dessa lateral, olha, tá? Então, aqui eu deixei 18 pontos, tá? Da marcação até a marcação aqui tem 18 pontos. Aqui, entre uma marcação e outra, eu deixei 7 pontos pro fundo, que é a mesma quantidade de pontos que tem aqui no fundo da minha lateral. 18 carreiras, 7 pontos. A gente iniciou lá com 8 correntinhas e trabalhamos em 7 pontos, tá? Então, tá aqui os 7 pontos da base. E aqui a mesma coisa, mais 18 pontos, tá bom? Aqui totalizando 43 pontos. Daqui a aqui, que é a quantidade de pontos que eu tenho aqui, aqui e aqui, tá bom? E aqui a parte da aba, eu deixei sobrando aqui 15 pontos, que vai ser a parte da minha aba, tá bom? Então, feito essa divisão aqui, essa marcação, você vai fazer aí também, se não tiver o marcadorzinho, você pega e põe aí, faz aí com um pedacinho de fio mesmo, você pega assim, olha, e marca onde você precisa marcar, tá bom? Aqui agora, eu vou iniciar então a costura da lateral fazendo pontos baixíssimos. Vou iniciar exatamente aqui, olha, tá? Vou trazer aqui pra baixo. Aqui tá a parte da aba, tá? Aqui da aba, onde tá ali o fecho, eu vou iniciar aqui, tá bom? Essa partezinha aqui, olha, eu vou deixar ela pro lado de dentro. Como a gente vai aqui fazer uma dobrinha ali dentro, ele não precisa aqui fazer aquele acabamento que a gente fez aqui com os pontos baixíssimos para fechar ali, tá bom? Eu vou iniciar aqui, no lugar de mim colocar a agulha aqui onde tá o marcador, eu vou colocar a agulha aqui na frente, para o meu primeiro pontinho sair exatamente aqui onde eu preciso que ele saia. Então, eu vou enroscar ali a alcinha e vou puxar pra cá, tá? Eu venho agora aqui no meu ponto, no primeiro ponto aqui, nessa contagem, e eu vou vir aqui na direção aqui, olha, também do primeiro pontinho, tá? Então, vou vir aqui logo aqui no início, nessa direção, e vou colocar a agulha, e vou buscar o fio lá atrás e vou puxar tudo. E eu fiz aqui o meu primeiro pontinho, aqui nessa lateral, tá? Vou vir aqui agora, no próximo pontinho, eu entro aqui, olha, dentro das correntinhas aqui, tá? Embaixo das duas alcinhas. E eu vou vir aqui agora na frente e vou pegar na direção dessa alcinha aqui, olha, tá? Você pode colocar mais pra frente ali. Se você não for se confundir, pode pôr ali mais pra frente pra ficar mais fechadinha a sua lateral, tá? É só você, olha, pra não se confundir, você vem aqui na direção dela, vê aqui o primeiro buraquinho ali que tem, ó, vem aqui, pra não pegar somente em uma alcinha aqui, vem aqui nessa direção, olha, e coloca a agulha bem aqui, olha.
direcionando na mesma reta aqui, olha, na mesma direção, tá bom? E aqui a gente faz mais um pontinho. Tira tudo. Vem aqui no próximo, aqui a gente vai fazer da seguinte forma, da mesma forma que a gente fez aqui os pontos baixos em volta da bolsa. Pegando aqui em cima do nozinho, observa que aqui, olhando assim na lateral, olha, tá aqui aqueles pontinhos, tá? Os Vzinhos e o nozinho. O Vzinho e o nozinho. Então, a gente vai entrar antes do nozinho e no Vzinho. Antes do nozinho e no Vzinho. A diferença é que eu vou vir por cima, olha, tá? E eu posso, olha, em vez de me pegar somente uma perninha aqui do Vzinho, eu venho mais pra dentro aqui, olha, tá? Pra ficar mais firme aqui essa lateral. Mas você pode também colocar somente aqui na salsinha, se você quiser, tá? Eu gosto de entrar mais pra dentro ali, dependendo do modelo da bolsa. Eu vim aqui na direção da salsinha, já fiz esse ponto, e agora eu vou vir aqui, olha, antes desse nozinho, tá? Então, você vai abrindo o seu trabalho, vai olhando assim, tá? E eu posso pôr aqui em cima, olha. Eu não posso mudar a direção para me fazer um ponto para cada carreira. Venho, olha, de cima para baixo, coloco a agulha, puxo o fio, tiro tudo. Venho no próximo, de cima para baixo, eu coloquei antes do nozinho, agora eu coloco na direção dessa perninha. Ali, se você entender bem as carreiras, tá? Como a gente vê aqui essas carreiras de forma dupla, porque ele é um ponto dobrado, tá? Então, você não vai ter dificuldade aqui de encontrar aqui e aqui, aqui e aqui. Todas as carreirinhas, tá? Pra gente poder ter aqui no final 17 pontos, eu vou falar por quê. Já você não marcou 18? Sim, eu marquei 18. E a hora que a gente chegar aqui no cantinho, eu já vou falar por quê, tá? Então, aqui a gente continua fazendo um ponto para cada carreirinha. Vou fazer aqui o meu pontinho de número 17. Eu vou fazer aqui na direção, olha, da perninha. Aqui, o pontinho de número 18, que é exatamente essa quina aqui, eu não vou fazer. Eu vou pular tanto o ponto quanto a quina, pra que a hora que eu fechar essa bolsa, ela fique aqui redondinha e não fique aqui com o bico puxando, olha, pra baixo e entortando o fundo da minha bolsa, assim, tá bom? Depende o fio que a gente usa, depende a espessura de fio, isso não tem necessidade de fazer, tá bom? Você pode fazer ali e seguir. Nesse modelo aqui, eu não quero aquela quina aqui, tá bom? Porque ele me afunda aqui, olha, a minha peça, tá bom? Então, eu vou pular esse pontinho aqui, na verdade, esse aqui é um pulo do gato, né, que a gente fala. Eu vou pular tanto o pontinho de número 18, vou entrar aqui, quanto aqui o último pontinho também de número 18. E vou já iniciar aqui, olha, a base da minha bolsa, tá? O fundo. Lá aqui na direção do primeiro pontinho aqui no fundo. E vou fazer o ponto baixíssimo. Venho aqui na direção do segundo, olha. E faço mais um. Já fizemos dois. Aqui, novamente. 3. No próximo. 4. No próximo. Tá? A gente põe, olha, de cima pra baixo. Você pode pôr aqui em cima. 5. No próximo. 6. E no próximo, 7. 7 pontinhos.
E agora aqui eu vou fazer isso novamente, eu vou pular o canto e vou pular o primeiro pontinho aqui, olha. Seria nessa direção aqui, eu entraria um pouquinho mais pra frente. Então, eu vou pular esse ponto, vou entrar aqui após o nozinho e vou entrar aqui também no próximo pontinho, tá? Então, aqui eu virei aqui, eu vou pular esse pontinho aqui do cantinho, vir aqui no próximo e pular esse primeiro também e entrar aqui na segunda carreirinha. Aqui ficou pra cima a lateral, olha, o lado da bolsa. Então, essa lateral aqui, esses pontinhos, então ficou mais fácil aqui de você ver. Então, a gente entra aqui e aqui, aqui e aqui. Pode entrar mais lá pra dentro. E o último pontinho aqui, aqui na última carreirinha, tá? Só que eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui em cima, olha. Após o nozinho, só pra mim poder fazer esse fechamento aqui, ó, tá? Então, no lugar de mim pegar aqui na alcinha aqui na lateral, aqui, eu vou pegar aqui em cima, nesse pontinho, pra mim poder fechar bem esse cantinho, tá? Dessa forma. Puxa tudo. E finalizar, tá? Aqui corta o fio, puxa tudo pra cima. E o fundo, olha, ele fica mais retinho, tá vendo? Se a gente faz aquela quina aqui, dependendo do fio, ele fica assim, olha, deixa eu ver se eu consigo. Ele fica afundado assim, tá? Não fica retinho assim, bonitinho, tá bom? Aqui, então, eu vou soltar. E vou fazer a finalização aqui desse lado. Vou voltar aqui pra dentro, olha, só que eu vou passar aqui por cima mesmo. Voltar ali pra dentro. Dali do mesmo pontinho ali pra ficar mais firme aqui esse cantinho. E vou passar pra cá, olha. Tá? Ficando dessa forma. Posso até tirar aqui, pra ficar mais fácil pra visualizar. E aqui eu vou voltar lá pra trás novamente, tá? Pra poder fazer o acabamento lá na parte do avesso da bolsa. Só questão de acertar. Vou passar por dentro esses fiozinhos lá. Se tiver agulha de tapeceiro e quiser usar agulha de tapeceiro. Passar por dentro, olha. E esconder os fiozinhos. Então, a minha lateral ficou assim, olha, tá? Ficou bem certinho o fundo, tá? Deixa eu dobrar assim pra gente ver melhor. E a gente vai agora fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, tá? Então, aqui eu vou iniciar, olha, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou colocar aqui em um pontinho antes, tá? Só que pra mim não ficar aqui um ponto grosseiro, aqui um ponto baixíssimo, eu vou pegar somente aqui na alcinha de trás, mas eu vou pegar ele junto com essa alcinha que tá aqui embaixo. Vou pegar duas alcinhas aqui atrás, tá? E vou enroscar essa alcinha pra mim poder iniciar aqui o ponto baixíssimo aqui no ponto que eu marquei, tá? E vou vir também, exatamente como a gente finalizou lá, aqui nesse primeiro pontinho aqui, da mesma forma que a gente iniciou também a outra lateral, tá? Logo abaixo aqui, olha, desse primeiro pontinho, aqui na frente, bem encostadinho aqui no nozinho, tá? Do pontinho da frente. Então, eu vou puxar ali e fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou dar sequência normalmente, da mesma forma que a gente fez do lado de lá. Não corta o fio a hora que você chegar aqui, que a gente vai fazer um acabamento aqui na aba da bolsa ainda, tá? Não esqueça do último pontinho, pegar lá em cima, tá? Pra ficar igual lá do outro lado, tá? Aqui eu vou tirar, olha. E eu vou dar sequência em pontos baixíssimos aqui, tá bom? Esses pontos baixíssimos aqui, eu vou deixar eles bem estreitinho, tá? Pra eles, pra aproximar bem, olha, com o tamanho dos pontos que eu vim trazendo até aqui, tá?
E vou fazendo, olha, um ponto baixíssimo para cada ponto desse. Ponto baixíssimo é o mesmo que a gente fez aqui para fechar aqui, tá bom? E a gente vai seguindo, olha, justinho aqui na agulha, puxa o fio, tira tudo. Vou tirar aqui. Aqui no cantinho, olha só, seguir, tá? Cheguei aqui, olha, eu venho aqui, entra aqui na frente, tá? Nesse buraquinho aqui também, tá? Nessa direção, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou seguir aqui, olha, nos pontinhos da lateral, exatamente como eu fiz aqui, tá? Essa parte minha aqui, ele vai ficar mais redondinho aqui, tá? Por conta do fecho ser duplo, ele esticou aqui, tá? Onde eu coloquei ele aqui, ele esticou, então ele ficou mais redondinho, tá bom? Dependendo do fecho que você pôr, ele vai ficar mais quadradinho. Dependendo do fecho que você pôr, ele vai ficar mais redondinho, tá? Mas aqui não, dos dois jeitos eu acho que fica bem bonito, não tem problema. Aqui eu vou só seguir, olha, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho. Da mesma forma, olha, ele fica, quando a gente faz o ponto baixíssimo, esse acabamento aqui, ele fica mais redondinho ainda. Eu vou virar aqui a bolsa. Pra mim dar aqui continuidade, tá? É só continuar assim, olha. E a hora que a gente chega aqui embaixo, ó, a gente faz esse ponto aqui também, olha, tá? E eu venho também reto aqui nessa direção, exatamente como eu fiz, onde eu iniciei aqui, tá? Eu vou finalizar aqui também, tá bom? Aqui, tá? Coloca a agulha e tirou. E agora eu vou só seguir aqui, olha, tá? Já aqui nessa lateral aqui da aba, nessa parte aqui da aba, tá? E aqui é só seguir fazendo um pontinho para cada ponto desse. Vou fazer os pontos baixíssimos até aqui, tá bom? Onde a gente iniciou a costura da outra lateral, pra gente fazer o acabamento. Fiz aqui o meu último pontinho, eu vou soltar esse fio, tá? E a gente simula aqui, olha, o último ponto baixíssimo. Venho de trás pra frente, lá naquele primeiro pontinho, vou enroscar esse fiozinho e passar lá pra trás, tá? E agora eu vou trazer esse fiozinho dentro do último pontinho que a gente fez. Então, eu vou colocar a agulha lá embaixo, no centro desse ponto baixíssimo aqui. Enrosco o fio e levo ele lá pra trás. Ok? Agora é só ajustar pra ele ficar do tamanho dos outros, esconder aquele fio ali. E vamos, então, colocar, esconder, colar a pontinha de todos os fios que tiver, tá? Todos os acabamentos que tiver. E vamos, então, agora colocar o fecho aqui. Pra mim colocar essa parte aqui do fecho, olha, eu corto 2 pedacinhos de fio e eu coloco os 2 pedacinhos de fio aqui dentro de forma cruzada. Tá? Venho com a chapinha, que vem ali no fecho, coloco a chapinha e fecho aqui, tá? Se você tiver um alicate, usa o alicate pra fechar, que é melhor, tá? Se não tiver, você pode dobrar ela assim, olha, que ela dobra, tá? Cuidado pra não... Ó, tá vendo? Ela dobra, tá? Eu vou usar aqui o alicate. Deixa bem firminho aqui. Fiquei aqui com as 4 pontinhas, eu vou escolher aqui, olha, a altura que eu quero que da aba da minha bolsa. Quando você fizer assim, você cuida pra não puxar
isso aqui demais e não ondular aqui a bolsa, tá? Então, você vai ver aqui a altura certinha, vai ajeitar a sua bolsa, vai ver a altura certinha da aba, tá? De forma que ela não ondule aqui, de forma que ela não fique muito ondulada aqui, tá? Deixa ela o mais retinha possível. Escolhe certinho, olha, a altura que você quer. E depois, pode até colocar agulha, uma agulha, alguma coisa assim. E depois você vai escolher o meio certinho. Aqui, olha, é importante a gente medir com uma fita, tá? Certinho o meio. A gente vem, ó. E a gente, ó, aqui eu tenho 23 centímetros, eu vou dividir ao meio e vou colocar o fecho nessa altura aqui que a gente fez, tá bom? Vou deixar aqui o meu, então, com 11 centímetros e meio, nessa altura aqui. E aqui tá bem o meio da minha bolsa, tá? E eu vou colocar o fecho aqui. Coloquei aqui a agulha, já deixei ali a agulha no lugar certinho que eu vou pôr o fecho. Esse fecho aqui eu coloco, olha, ele de comprido, porque é o formato ali do fecho, tá? Já direcionei ele ali, eu vou passar agora esses fios lá pra trás. Quando eu vou passar o fio, também eu vou cuidar pra hora que eu passar esse fio aqui, eu não passar ele e não tirar o fecho do lugar, tá? Não passar ele errado e tirar do lugar. Antes de mim amarrar ali do lado de dentro, tá? Porque eu fecho lá dentro, eu gosto de dar um nozinho e depois eu passo os fios por dentro e colo, igual eu faço o acabamento da bolsa, tá? Mas antes de mim fazer isso, eu vou medir aqui a altura, ver se tá tudo certinho, tá? Confiro aqui, tá tudo ok, aí sim eu venho lá e amarro esse fiozinho lá dentro. Vou dar um nozinho, bem firme. O fecho sempre é importante ficar bem firme, que é um lugar que a gente vai movimentar muito na bolsa. Depois eu venho passando os fiozinhos por dentro e depois eu levanto, coloco um pinguinho de cola lá dentro, colo e corto o excesso do fio, tá? Eu finalizei a bolsa, mudei aqui o cenário para mim poder fazer a gravação mais distante um pouco da câmera para você poder ver bem a bolsa, tá bom? Coloquei o fecho, coloquei a etiqueta, o fecho eu coloquei gravando, mostrando pra você, né? A etiqueta, e aqui eu coloquei a alça, eu vim aqui, olha, e juntei ali, coloquei a alça, essa argola é articulada, tá? Então não tem segredo, é só enganchar ela ali, enroscar ela ali, coloquei a alça dobrada, tá? Que eu não quero essa alça muito grande. E a bolsa está finalizada. O nome dessa bolsa aqui é Amélia, tá bom? Se você fizer e quiser me marcar lá no Instagram g.pradocrochê, eu vou ficar muito feliz em ver também a sua versão aí da bolsa Amélia, tá bom? Obrigada por acompanhar até aqui. Um beijo, fique com Deus. Beijão!